Olá, amigos e família. Mais uma vez gravando um videozinho aqui para deixar com vocês uma reflexão do que o Senhor tem falado comigo, o que o Senhor tem feito na minha vida, me ensinado, compartilhar os ensinamentos que a gente tem aprendido aí nos nossos estudos. Hoje se fala muito há alguns anos, na verdade, já pós pandemia, sobre coaching, treinadores, pessoas que trabalham nos ensinam no desenvolvimento pessoal, na autoajuda. Eu acho isso muito legal. Eu sigo alguns aí nas redes sociais. E fazendo um paralelo a isso, eu quero falar com vocês hoje sobre o maior coach da história, né? Que foi Jesus. Ele foi o maior coach da história, tanto no contexto histórico quanto no contexto espiritual, né? Falando já para iniciar no tema do contexto histórico, desde da sua infância, pré-adolescência, quando teve o conhecimento entre certo e errado, quando teve a maturidade ali intelectual, podemos dizer assim, Jesus já soube da sua missão, já sabia o que era o seu propósito de vida, o que ele tinha que fazer, que realizar. E desde daquele período ali, então, podemos dizer assim, uns 12 anos de idade, quando na pré-adolescência, ele descobriu o seu propósito e nele esteve focado, nele esteve se dedicando ali todos os dias. É impressionante falar de disciplina, foco e consistência, né? Se a gente for analisei alguns números aqui para ver questão de consistência, seriam até a crucificação, né? Seriam em torno de 7.665 dias. 7.665 dias no qual Jesus esteve focado no seu propósito, sem desviar do propósito que era trazer a salvação, trazer a redenção, iniciar ali seu ministério de salvação, que era o plano original do Pai para Jesus, para nos resgatar, nos salvar, o plano de redenção, né? Esse é o objetivo, o foco de Jesus, e desde de criança ele soube qual era esse seu projeto de vida desenvolvido pelo seu pai. Ele aceitou na pré-adolescência, ele viveu até lá no final, mas lá no final a gente já vai ver já. Como homem ele sentiu as dificuldades de ser consistente, falando ali sobre disciplina, consistência. Sendo homem em carne, ele sentiu a dificuldade da consistência, porque Jesus aprendeu ali uma profissão, ele trabalhou, ele teve fome, ele teve frio, ele ia ao banheiro. Como homem, era um homem comum, né? Até a revelação ali do início do seu ministério, ali com 30 anos, né? Ele esteve 40 dias jejuando no deserto, ele teve fome, ele foi tentado, foi provocado, ele foi instigado a rejeitar o seu propósito. Ali, a gente conhece a história dos 40 dias no deserto em jejum, ele foi tentado e foi feito ofertas para ele pelo próprio Satanás de abandonar aquilo, seu objetivo, sua trajetória, seu caminho, né? Então Jesus teve isso também de ser tentado, ser testado dentro do seu propósito. E é impressionante, assim, se a gente vê a história, a gente seguindo, né, os coaches contemporâneos, muitos cases de sucesso que a gente conhece aí, mas se a gente for ver a consistência que Jesus teve, né, eu acho que até nisso, nesse contexto histórico, ele é ainda, né, até hoje um homem incomparável, sendo 100% homem e 100% Deus, né? Ele já havia negado a si mesmo, né, desde a fundação do mundo. Ele sabia o plano de Deus já desde a queda, porque a Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus, ele era o Verbo, né? E depois, posteriormente, o Verbo se fez carne. Foi quando ele veio habitar entre a gente, né, entre os homens, as pessoas lá da época. E ele veio para cumprir a lei,
e para ser o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E ele tinha essa ciência, essa consciência, conhecia o plano de Deus, conhecia o plano de seu Pai, porque ele orava constantemente e buscou constantemente permanecer e permaneceu nesse propósito, né? Permaneceu nesse propósito. Ele foi fiel, como eu disse, lá por 7.665 dias, porque equivalem a 33 anos. Por que 33 anos? Porque a gente sabe, conhece. Eu fiz ali uma continha dos 12 aos 33, né? Só para recapitular um pouquinho de quando ele teve a consciência, assim, que a gente julga, né? A consciência do certo e errado, bem e mal, ali em torno dos 12 anos, que se foi aquela inocência infantil, né? Ali tem aquela situação quando ele tinha 12 anos, que aproximadamente, né, segundo a Bíblia e os teólogos, que ele ficou lá no templo, né? A mãe dele e o pai dele foram lá para Jerusalém, depois voltaram para a região lá da Galiléia, e ele ficou lá no templo por alguns dias conversando com os sacerdotes, os mestres do templo e aprendendo. Então ali ele já sabia seu propósito, ali ele já sabia porque o pai o havia enviado e o motivo e a razão dele estar nessa terra. Fica assim até abrir aspas aqui para deixar a reflexão. Você tem buscado em Deus para saber qual é o seu propósito? Qual é o plano que Deus tem para você, para sua vida? Porque Ele tem um plano para nós, um propósito de forma individual. Tem um propósito para sua vida de forma individual, um talento que Ele já concebeu para você desde o seu nascimento, algo que é seu. Talvez até isso você ainda não tenha descoberto ou você ainda não tenha aceitado. De repente você já sabe que você sente que você é bom naquilo, é bom acima da média em alguma coisa. Todos nós temos algo de bom. Deus nos construiu, nos fez ali com isso, algo de bom em alguma coisa, e de repente você ainda não aceitou e não está trabalhando em cima disso. Então fica assim, fecha esse aspas, esses parênteses para essa pequena reflexão, que você busque também encontrar o seu propósito, desenvolver o seu talento, né? Dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Então ali no caso de Jesus, ele orava constantemente, isso o ajudou. O Espírito Santo de Deus, o Pai, o ajudava a manter o foco, a consistência, né? A disciplina. Falando da disciplina, ele orava constantemente. A Bíblia ali nos Evangelhos diz que toda noite, praticamente, ou as noites que era disponível, que ele estava na região, ele ia para o Monte das Oliveiras e passava a noite orando. Tem muitos relatos ali nos Evangelhos de que Jesus estava, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, Jesus foi para o Monte das Oliveiras como de costume. Tem muitos versículos assim que narram, se você notar ali nos Evangelhos, que então ele normalmente passava a noite orando. Lá na passagem que ele aparece com os seus discípulos lá andando sobre o mar, os discípulos foram na frente e ele ficou em terra orando pela madrugada, e na madrugada ele encontrou os discípulos ali andando sobre as águas. Então, porque ele tinha a disciplina de manter em oração, ele teve a constância de manter fiel a Deus, de manter obediente, de se manter longe do pecado, mesmo tentado pelo próprio diabo, que oferecendo ali no momento de repente mais vulnerabilidade como homem. Jesus estava em jejum ali no deserto, sendo tentado e provado. Ele manteve a consistência, ele manteve a disciplina de estar orando em contato com o Pai. E essa consistência, a disciplina que fortaleceu ele até o último momento. Porque lá no último momento aí ele teve dificuldade como humano também. Ali falando ainda do Monte das Oliveiras, ali no último momento ele também orou no Monte das Oliveiras, passou a noite ali orando, e ele falava para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele se angustiou ao ponto de suar sangue, de tão angustiado que ele estava, conhecendo sua realidade e conhecendo ali seu futuro próximo dentro de algumas horas, sabendo como homem seria difícil de suportar, tanto que não suportaria, que ele iria morrer naquela situação. Mas antes de morrer havia muita dor, muito sofrimento,
Fisicamente, claro, muita dor, muito sofrimento, fora dos padrões para a época, principalmente os padrões de hoje, uma tortura fora de qualquer precedente que ele recebeu lá, que Jesus foi torturado, a forma que ele foi torturado e foi espancado e tudo mais. Mas além disso, a dor emocional e espiritual, o peso de carregar todo o pecado, o meu e o seu pecado, né? Esse peso espiritual que estava sobre ele, sim, sendo ele 100% homem, 100% Deus, ele via ali as entidades malignas, eles via os espíritos, de repente com zombaria ou festejando que ele ia ser morto. Então, espiritualmente, ele sentiu tanto que ele disse para Deus, e teve esse rompimento espiritual nos últimos momentos, que ele falou: Pai, por que me desamparaste? Ele não sentiu Deus mais perto dele, não sentiu mais o Pai. Isso, espiritualmente, emocionalmente, também machucou muito naquele momento. Mas ele foi até o fim. Por isso ele é o maior dos coaches de toda a história, né? Porque ele foi até o fim, ele cumpriu o seu objetivo, mesmo sendo desagradável para ele. A gente vê muita questão de foco e disciplina em algo. Acho que isso traz total diferença assim pro que a gente vê hoje dos cases de sucesso. O que te move? O que move as pessoas hoje é o sucesso financeiro, o sucesso de status, o sucesso de conhecimento, de impacto social, de ser conhecido na sociedade e tudo mais. Isso move muitas pessoas. É normal, né? O ser humano está normal para as pessoas que isso seja uma motivação. Mas o que movia Jesus? Qual era o foco? Sendo que o resultado, o case do sucesso que ele deixaria seja um case de dor e de sofrimento. Seria lembrado por dor e por sofrimento. Sua constância, sua disciplina estava direcionando e levando ele para esse caminho de dor e sofrimento. Mas o foco dele é muito claro lendo as escrituras a gente descobre que é muito claro, é tremendo e maravilhoso o foco dele. Porque o que manteve Jesus no foco, na persistência, na disciplina e na constância foi eu e você. Isso é tremendo e maravilhoso. O foco dele sabendo, sendo direcionado, olhando lá para frente, que o caminho que ele estava indo, se ele mantesse a firmeza, mantesse a consistência, mantesse o foco, ele ia ir para a cruz. Mas a cruz, ele já chegava pós-cruz. A cruz traria a libertação, a cruz traria a reconciliação nossa com Deus, tiraria dos nossos punhos a algema do pecado. O que nos separava já não separa mais. Isso era o foco dele, uma coisa que ninguém poderia fazer, tão tremenda e maravilhosa que foi. Ninguém poderia fazer, nenhum outro poderia fazer. E tanto que nenhum outro fez, e ele mesmo diz, a Bíblia diz, não há outro caminho ao Pai se não for por ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro. Então isso que motivou, isso que movia a Jesus, essa necessidade de salvar as pessoas, de salvar a humanidade. Ele nos amou tanto, e o plano de redenção de Deus é tão perfeito, que nós, hoje, 2025, vivendo hoje, ele já sabia que a gente ia errar e a gente pecar. E lá atrás, ele já morreu por nós, sabendo que erraríamos, que pecaríamos, e que nos desviaríamos de repente da sua palavra. Mas ele mesmo assim foi até o final, foi consistente, foi disciplinado, mesmo sabendo da dor, ele foi até o final. E esse sacrifício perfeito, e essa consistência, essa disciplina, essa perseverança por 7.665 dias de Jesus até que ele se entregou por nós, ele cumpriu o seu objetivo. E isso teve como um prêmio, não para ele, mas para nós, o fato da ressurreição, que é o lado 100% Deus. Ele foi morto, ele passou por tudo isso. Ele derramou o sangue puro e perfeito. Mas se ele não houvesse ressurreição, ele seria um mártir. Só mais um mártir que morreu por uma causa. Mas não, Jesus ressuscitou. No terceiro dia ele não estava mais no sepulcro, ele apareceu para
as pessoas, para os discípulos que estavam lá, ficou ainda na terra, direcionando seu povo, seus discípulos, por mais alguns dias, até subir ao céu, e não deixou a promessa que ele voltará. Ele vai voltar para nos buscar, para completar a obra de reconciliação e nos levar para estar com Ele. Porque é para estar com Ele que Deus nos fez. É para estar com Ele, para ter convivência, para ter relacionamento que Deus nos fez. Então Jesus, por essa perspectiva, eu com certeza afirmo que foi o maior coach da história. Porque ele, todos os dias da sua vida, ele teve isso em mente, teve o seu foco, teve a sua consistência, teve a sua disciplina. Em nenhum dia, em nenhum momento ele falhou, senão no plano espiritual ele não poderia ter realizado. Se Jesus tivesse pecado e não tivesse entrado na Bíblia e ninguém tivesse soubesse do seu pecado, ele não teria ressuscitado, ele não teria completado o plano perfeito de Deus. Então ele foi perfeito no plano de Deus e ressuscitou com poder e grande glória, e logo voltará para buscar o seu povo, aqueles que se arrependeram e confessaram que ele é seu único suficiente Salvador e mudaram, né, seus caminhos de pecado e o receberam. Certo, pessoal? Essa é um pouco esse paralelo aí, de alguns insights sobre esse tema. Jesus, ele é o maior e melhor em tudo que ele se propôs a fazer, e se a gente precisa de alguém como modelo, Jesus é o melhor modelo. Jesus é o melhor em quem possamos nos inspirar, em quem devemos seguir. Certo? Essa mensagem teve base ali nos estudos de Lucas 2, 41, 52, Mateus 4, 1 ao 11 e Gênesis 3 ao 15. Certo? Deus abençoe vocês e suas famílias, e que Jesus esteja com você. Amém.